Mas, Fábio, vamos voltar um pouco pro Campeonato Brasileiro, que a Irmandade tem umas estatísticas interessantes, né? É, E para quem nos acompanha há algum tempo, já sabe que a gente dá nota para os jogadores no final da partida e publica essas notas nas nossas redes sociais. Dessas notas, dessa média de notas, né, que não somos só nós quatro que estamos participando aqui do podcast, mas tem outras pessoas participando também, que às vezes participam aqui ou não. Mas enfim, é um grupo grande de pessoas, dá notas, a gente faz a média. Dessa média sai o craque da partida, mas também tem outras coisas interessantes que a gente consegue perceber nessas notas, né, Fábio? Sim, com certeza. Vamos pegar aqui uma análise das notas no brasileiro, né? Já que a gente está falando do brasileiro, a média das notas dos jogadores do Corinthians foi de 4,21, né? Uma nota 4,21. Então a gente já vê que no geral o time não foi bem, né? Com o Thiago Nunes, né, no começo do campeonato, foram 7 partidas do Thiago Nunes e foram 8 partidas com o Thiago Nunes, desculpa, a média foi 3,88 com os jogadores jogando com o Thiago Nunes. Depois, nas 7 partidas que o Coelho assumiu, a média ficou em 3,12, ou seja, caiu de produção até em Caiu, relação hein? ao Thiago Nunes, Mas espera né? aí, o Thiago Nunes foi 3 e 88, o Coelho foi 3,12, e a média foi 4 e 4,21. Né? Por muito pouco não foi o número favorito de muita gente aí, que é 4,20. Né? Mas é, ficou no 4,21. E com o Mancini, né, como você mesmo já pontuou aí, né, que tá esquisita essa média, o total foi 4,67. Então o Mancini aprimorou bastante aí, né? Se pensar em relação ao Coelho aí, 1,5 a mais em relação ao Coelho para cada jogador. Isso é muito visível em alguns jogadores em particular, né? Se a gente pegar o Cássio, né, que é um dos grandes destaques do Corinthians, em momentos ruins, momentos bons, é um dos grandes destaques do Corinthians, jogou todas as partidas com o Thiago Nunes, jogou todas as partidas com o Coelho e jogou a maioria das partidas com o Mancini. Teve uma média de 4,88 jogando com o Thiago Nunes, 4,29 jogando com o Coelho, ou seja, também caiu o próprio Cássio cai de produção aí, né? E aí quando chega o Mancini já está em 5,45, né? Então a gente vê que pô, o o, Cássio passava de ano com o Mancini. Se a o média fosse Cássio, 5. se a média fosse 5, passava de ano. E aí, obviamente, um que chama muito atenção é o Gabriel, né? O Gabriel jogou 6 partidas com o Thiago Nunes, né? 6 das 8 que ele foi técnico, né? Alguns entrando ao longo do jogo e tal. E a média dele foi 3,5 com o Thiago Nunes. Dos 7 jogos do Coelho, ele jogou 4 vezes, média 2, né? Então, Nossa, produzindo caiu muito. muito mal. E aí, com o Mancini, jogou 18 vezes, média 5,06. Ou seja, assim, ele ganhou 3 pontos de salto aí em relação ao Coelho, 1,5 ponto em relação ao Thiago Nunes. Muito bem aí, o Gabriel crescendo bastante, né? É que naquela fase boa do Corinthians, aqueles 6, 7 jogos que a gente tá falando, parece que foi mito, né? Não aconteceu, parece que foi uma Uhum. utopia, um sonho que a gente viveu, né, Gibson? O Gabriel foi um dos principais jogadores dessa mudança, né? Foi mesmo. E isso se prevalece com outros jogadores aqui. O Fagner também jogou 6 das 8 partidas do Thiago Nunes, média 4. Com o Coelho, 5 partidas, média 3,3. Né? Acho que teve uma expulsão ali também que faz cair a média dele. Né? E com o Mancini, 21 partidas, 5,5 de média, né? Crescendo bastante aí O o Fagner, que foi o Fagner. nosso único jogador na seleção do Campeonato Brasileiro, né? O lateral direito escolhido ali. E é o único que podia entrar, né? Ali também, né? Mesmo que a gente goste do Cássio, acho que não dá para falar que ele foi o melhor goleiro do brasileiro, né? E o Fagner é o único que realmente brigava ali por alguma posição nessa seleção, né? É difícil achar algum que tenha tido uma produção pior. O único que dá para ver aqui é o Otero, que caiu muito de produção, é um que eu vejo aqui com mais detalhe. Nas 4 partidas que jogou com o Thiago Nunes, que foi quando ele chegou no Corinthians, ele teve uma média 4,38. Jogou 5 partidas com o Coelho, já caiu para 3,80. E depois, em 15 partidas com o Mancini, 3,93. Ou seja, a melhor média dele foi no comecinho com o Thiago Nunes.
E isso era algo que a gente notava, né, em campo, que quando ele chegou, ele teve um momento bom na chegada e foi caindo aí de produção. Só queria pegar a pergunta aqui a pergunta não, a frase do Fernando Moraes: o Corinthians é muito grande para o Mancini. E eu queria perguntar para vocês, queria perguntar primeiro para o Gibson. O Mancini é o cara para o ano de 2021 do Corinthians? A gente começou sobre isso, acho que umas 2 semanas atrás. Não tem ninguém no mercado livre acessível que o Corinthians possa pagar e que vai fazer um trabalho melhor que ele. Eu acho que ele tem que manter, sim. E com esse elenco aí, cara, vai botar quem pra treinar? Eu já falei, pode trazer o Guardiola. Com esse elenco aí ele vai fazer milagre, né? Então eu acho que o Mancini é o cara pra esse ano, sim. Eu acho o Mancini bem apropriado para o momento do Corinthians. Eu não vejo o Mancini sendo um técnico campeão de Libertadores, campeão de Mundial. Eu não vejo o Corinthians, neste momento, brigando por esses títulos, neste momento. Mas nem tá na Né? Libertadores, né? Nem tá na Libertadores. Então, para 2021, eu acho que é bom. O Corinthians conseguindo dar um salto, conseguindo conter um pouco as contas, tal, aí pode pensar maior em 2022. É muito triste falar isso, constatar isso, mas a gente tem que ser pé no chão com essas coisas. Eu acho que o Corinthians está pagando uma sequência de erros cometidos aí desde 2016. Para 2021, como foi a pergunta, o Mancini cai muito bem e acho que pode ser esse técnico ponte aí para um crescimento do Corinthians, né? Para trazer uma estabilidade, porque o Corinthians desestabilizou muito no primeiro semestre de 2020, no final de 2019 em certo ponto, no final de 2018 em certo ponto também, né? Não, vai manteria. Não tem outro no mercado que quer ganhar o que ele ganha. Ele salvou o time ano passado, ele tem experiência em trabalhar com a molecada, já trabalhou com a molecada em outros times, fez um bom trabalho em outros times. Eu manteria por agora.